Seguimos nessa região importantíssima do gráfico das ações da Vale. Tudo que pode acontecer de cenário de alta depende da gente conseguir sair dessa região. Vamos tentar entender o potencial de a gente conseguir esse movimento, ou então até mesmo de falhar e iniciar um movimento forte de correção, tá? Tudo isso a gente vai rever no gráfico e na nossa análise de hoje, então vamos ficar aí atentos até o fim. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise de Vale, Vale 3, vamos voltar a rever aí nossos suportes, resistências, preço-alvo, tá? Se a tendência ainda é de apenas um pullback para sequência na alta, a gente tem muita coisa importante para ver nessa região, porque a gente segue travado nela, ela está se tornando cada vez mais uma região importante e o risco-retorno da operação cada vez vai compensando mais. Tá? Então, com certeza, a gente tem que ficar atento e não dá para descartar montar posições nessa faixa de preço que a gente se encontra, pensando sempre, é claro, no longo prazo. Tá? Então, é uma zona que está muito favorável, com uma chance muito pequena de dar errado, tá? Contra uma probabilidade muito alta da gente atingir o nosso preço-alvo. Tá? Então, vamos rever todas as regiões agora. Mas antes de a gente começar, como sempre, quem quiser também acompanhar o mercado de cripto, clica no final do vídeo, vai ter o nosso canal lá, você se inscreve lá, dá essa força para a gente continuar crescendo também no nosso canal de cripto e vai ficar mais duas análises que são importantes, que eu acredito, para vocês darem uma olhada no mercado, corrigindo, muita oportunidade boa começando a aparecer. Beleza? Então vamos começar aqui pelo gráfico semanal. Eu gosto sempre de destacar a formação desse triângulo, o quanto ela é importante e está bem desenhada. Cada vez mais a gente fica bem confiável essa região para a gente fazer uma projeção bem mais sólida. Inclusive, para caso a gente perca essa região, a gente já saberia que realmente não teria mais nada a ser feito. Mas a gente segue, ó, tocando nessa região de acumulação entre 58 e 65, tá? A gente fez um toque nessa linha de tendência de alta aqui que forma esse triângulo e a gente segue aqui, ó, acumulando nessa grande faixa aqui de alto volume de negociação entre 63 e 60 reais, tá? Então aqui a gente tem muito sinal de suporte relevante. A gente teve também aqui, ó, um volume um pouquinho acima da média justamente nessa região. Então no semanal aqui tem muita importância essa zona, tá? E é por isso justamente que a gente não consegue pensar em nenhum cenário de baixa ainda, enquanto a gente se mantiver acima desses 57, tá? E eu continuo acreditando que é pouquíssimo provável que a gente perca essa região sem antes fazer o nosso próximo movimento de alta em direção ao nosso preço-alvo, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, o que eu tenho aqui como construção no semanal? A gente acumulou, rompeu para cima, fizemos um pullback, onde eu até acreditava que a gente não iria ir muito mais além desses 64, 65, mas acabou que a gente fez um recuo um pouquinho maior. E a partir desse cenário, eu continuo trabalhando essa região como a formação de um pivô de alta, tá? Então, enquanto a gente estiver acima desse fundo, para mim, tá muito claro que essa região aqui é um pivô de alta e a gente tem um stop aqui muito curto de 10% para um alvo aí muito importante, tá? Então, no semanal, eu acredito que a gente está muito bem escorado nessa região. Passando para o gráfico diário, que a gente já consegue ver que a gente está tendo muita acumulação nessa zona, tá? A gente teve uma acumulação aqui entre 62 e 65, depois tivemos outra acumulação aqui entre 60 e 62, e agora nessas últimas 2 semanas a gente teve mais uma acumulação entre 62 e 64. Tá? Então, cada vez mais essa região aqui está se tornando uma região de valor muito forte e muito importante se a gente quiser ainda continuar com essa possibilidade de um segundo movimento de alta. E a partir desse cenário aqui, a gente já consegue traçar as nossas projeções aí para as próximas semanas. Mas é claro, antes de a gente continuar, quem não é inscrito, dá aquela força para a gente, se inscreve no canal para a gente continuar crescendo. Muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu no canal. Se está gostando também do nosso conteúdo, deixa aquele like, deixa um comentário, qualquer coisa, isso ajuda muito no nosso engajamento. Diga se vocês já estão comprados, vão comprar, qual o preço médio de vocês, tá? Porque as ações da Vale estão num preço bem interessante e eu acredito aí que ela tá bem barata,
tá? Temos também a nossa área de membros, cliquem no botão aí abaixo, seja membro, tem um videozinho explicando as 3 categorias, tem muito conteúdo para quem quer se tornar membro do canal, e a gente agora vai ter muito conteúdo, principalmente com o Ibovespa corrigindo, várias oportunidades estão aparecendo e vai entrar bastante conteúdo. Beleza? Também temos o nosso curso para quem quer entender essas técnicas que eu uso para operar, para se posicionar em boas ações, para longo prazo. Primeiro link da descrição, vocês vão ter acesso vitalício ao nosso conteúdo e à nossa comunidade no Telegram, tá? Então vocês adquirem uma vez o conteúdo, preço baratinho, e ficam para sempre lá na nossa comunidade, onde está sempre conversando sobre bolsa, cenários. Então a gente está sempre ativo por lá durante a semana, beleza? Então aqui, ó, o que que a gente pode projetar a partir de agora para as ações da Vale, tá? Não dá para descartar ainda algum movimento de recuo. A gente tem aqui ó, um gap ainda aqui nessa região dos 6,50 e a gente tem o mais importante de todos aqui nessa região dos 58, tá? Isso aqui ainda seria uma queda de mais ou menos possível, né, de mais ou menos uns 6%. Então, a gente ainda não consegue descartar esse movimento enquanto a gente não romper essa região desses topos aqui na faixa dos 65 a 66, tá? Mas como eu gosto de destacar sempre, eu acredito que a gente vai continuar essa tendência de um segundo movimento de alta. Eu acho pouquíssimo provável a gente perder essa região desse fundo aqui, mesmo a gente vindo fechar esse gap. Eu acredito pouquíssimo provável por todas aquelas regiões que a gente viu no gráfico semanal. Então, sim, eu acredito que as ações da Vale são uma oportunidade para esse possível ciclo do Ibovespa, tá? Então, a gente ainda tem que ficar atento nesse possível recuo do 58. Não dá para descartar enquanto a gente não rompeu 65. E passando aqui para o gráfico semanal, a gente vê justamente a estrutura que eu acredito que a gente formou, que foi primeiro movimento de alta, pullback, testando essa região importante aqui, tá? Então aqui a gente formou o pé do nosso pivô e o nosso alvo está justamente ir lá em cima, testar essa região, tá? Então tudo leva a crer aí que a gente vai fazer esse movimento. Vamos testar o topo do nosso triângulo e a partir daqui sim a gente consegue projetar, né, um sinal de alta de mais longo prazo rompendo essa região, ou então a gente falha e volta de novo para o fundo desse triângulo para tentar um novo rompimento, tá? Então sigo confiante que a gente não vai perder esse fundo anterior e aqui se torna toda essa região uma belíssima oportunidade. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação você já sabe, deixa nos comentários. Assim que possível, eu envio pro canal, beleza? Valeu!